Começa agora o terceiro bloco desta edição do E-Game, que é o primeiro game espiritualista da televisão brasileira, aqui na nossa TV Mundo Maior, levando a vida até você. Temos as nossas convidadas, a Daniele Denites, passei o intervalo inteiro ensaiando sobre o nome dela. Ela vem lá da Mocidade Henrique de Castro, pela terceira vez aqui no E-Game, terceira consecutiva, dessa vez enfrentando nessa competição muito saudável a Andressa Narvaez, da Mocidade Sementes do Amanhã. Agora eu peço para a Daniele escolher a categoria que vai começar este bloco. Nós temos Espiritismo, Entretenimento, Esporte, Educação e Ecologia. Esporte 40. Esporte 40 pontos. Lembrando que o número de pontos em cada uma das categorias aumentou. Nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160, nível 5, 200 pontos. A Daniela escolheu 40 pontos em esporte para a seguinte pergunta. Na temporada 2010, quantos brasileiros correm na Fórmula 1? As mulheres que gostam tanto da Fórmula 1, né? Quando seus namorados acordam de madrugada para assistir a Fórmula 1, elas falam, vai meu bem, assiste bonitinho. Alternativa A, 5, B, 4, C, 3 ou D, 2? 3. 3! Esse é um chute? Com certeza. Então, para esse chute, você vai precisar parar num pit stop para fazer uma correção no seu automóvel, porque está errada a resposta, não é a alternativa C. E você, Del? 5. 5 pilotos brasileiros correndo na Fórmula 1 e você respondeu de forma errada. Também vai para os boxes. Boxes, você sabe o que é, né? Meninas, boxes na Fórmula 1 não é o plural de luta de boxe, não, tá? É onde troca pneu, né? A alternativa correta é a alternativa B de bola. 4 pilotos brasileiros na Fórmula 1. Ninguém somou pontos nesse momento. Permanece o nosso placar inalterado com Andressa, 200 pontos. Daniele, 180. Competição está acirrada. Agora quem escolhe a categoria é a Andressa. Entretenimento 40. Entretenimento, 40 pontos. Que traz a seguinte pergunta. Olha só, que você não sabia, não fazia nem ideia também. Qual o nome do prato feito japonês? A, gohan, B, fugu, C, hashi ou D, teishoku? Qual que é as alternativas de tudo? Alternativa A, gohan, B, fugu, C, hashi ou D, teishoku? Gohan. Gohan, com muita propriedade chutística, a Del chutou pra fora, não é Gohan. A Dani estava rindo por ali porque ela sabe a resposta. Ela estava... Agora eu vou somar pontos. Você vai responder, Dani? Fazer o quê, né? Repete pra mim. Claro que eu repito pra você ter certeza. Alternativa B, fugu, C, hashi ou D, teishoku? C? C, hashi? Não sei. Dessa forma você responde? De maneira errada. Não é. Achei o palitinho. Então, pois é, a não ser, vai que ela soubesse de algo novo que eles estão comendo o palitinho por lá, né? Mas não, a resposta correta é teishoku. É a refeição básica dos japoneses, composta por um prato principal e até 8 acompanhamentos. É o equivalente japonês ao PF brasileiro, a refeição de todo dia. Agora quem vai escolher categoria é a Daniele. Espiritismo 40. Espiritismo 40 pontos. O nosso placar continua inalterado neste bloco. 200 pontos para a Andressa, 180 para a Daniele. Próxima pergunta é a seguinte. Qual o nome da obra social fundada por Divaldo Pereira Franco, em Salvador, no ano de 1952? A. Centro Espírita Irmão Áureo. B. Escola Espírita Joana de Ângeles. C. Mansão do Caminho. Ou D. O Despertar da Fé. Mansão do Caminho. Mansão do Caminho, alternativa C, é a sua opção? É. Dessa forma você acerta. Somando mais 40 pontos, vira o jogo, Daniele, 220 pontos para ela. A Andressa fica com 200 pontos, o jogo continua acirrado. E quem vai escolher agora é a Andressa. Ecologia 40. Ecologia 40. Tema bom, ecologia é sempre um tema bacana, sempre necessário. 40 pontos para a seguinte pergunta. Nos coletores utilizados para reciclagem, para que tipo de resíduo é a lixeira verde? Alternativa A, plástico. B, vidro. C, metal. Ou D, papel?
A que eu achei que era não estão nas alternativas. Ah, tá, entendi. Fala de novo as alternativas. Claro, a alternativa A, a lixeira verde corresponde a qual tipo de material naqueles coletores que existem? A é plástico, B é vidro, C metal ou D papel? Papel, D. Papel, letra D de dado? A resposta está errada. Jogou na cestinha errada, Andressa. Não faça mais isso, que feio. Eu leio quando é assim. E você, Dani, qual você escolhe? Eu acho que é vidro. Vidro, alternativa B? É. Dessa forma, a Dani corretamente responde, acertando e somando mais 40 pontos, vai a 260 pontos. Agora, muita atenção para as informações, meus amigos, porque cada vez mais é comum nós termos esses coletores à disposição das pessoas em diversos locais, para que a gente possa destinar corretamente. O Brasil produz 241.614 toneladas de lixo por dia. 76% são depositados a céu aberto em lixões, 13% em aterros controlados e 10% em aterros sanitários. Tá bom? É importante salientar que o material orgânico compõe a maior parte do item outros. Aproximadamente 53% desse total são de restos de comida desperdiçada. Então é fundamental a prática da separação dos resíduos para que a gente possa tanto reaproveitar, reutilizar os materiais. Não preciso explicar mais para o amigo telespectador, já sabe do que a gente está falando, a importância das práticas ecologicamente corretas. O placar indicando Dani 260, Andressa 200 pontos. Quem escolhe categoria agora é a Daniele. Educação 40. Educação 40 pontos. Para a seguinte pergunta: que cidade brasileira foi batizada de Vale da Morte? A. São Gonçalo, B. Carapicuíba, C. Cubatão ou D. São Paulo? 5 segundos para você. Cubatão. Cubatão, letra C. Olha, a Daniela está se revelando neste momento porque ela acerta mais uma! Ela foi buscar na sua memória a resposta correta para chegar a 300 pontos agora, deixando a Andressa com 200 pontos. Olha só, com um grande parque industrial, Cubatão enfrentou no passado a ameaça constante da poluição. Na década de 80, foi considerada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como a cidade mais poluída do mundo. Todo o esgoto produzido na capital era despejado sem tratamento nos rios Tietê e Pinheiros, as maiores fossas a céu aberto do mundo. Olha que orgulho a gente ter, né? Que bom que está sendo remediado de alguma forma. Orgulho algum ter uma cidade brasileira bem próxima a São Paulo, como a cidade mais poluída do mundo, isso na década de 80. Vamos adiante aqui, nosso placar 300 pontos para a Dani, a Andressa, conhecida como Del, também 200 pontos, e é ela que escolhe a próxima categoria. Espiritismo 80. Espiritismo 80 pontos, que traz a seguinte pergunta: qual é a teoria filosófica segundo a qual os fenômenos naturais e fatos humanos são causados pelos seus antecedentes? Alternativa A, animismo, B, monismo, C, causalidade ou D, determinismo? Pode repetir a pergunta? Posso. Qual é a teoria filosófica segundo a qual os fenômenos naturais e fatos humanos são causados pelos seus antecedentes? Alternativa A, animismo, B, monismo, C, causalidade ou D, determinismo? Causalidade. Causalidade C. A alternativa escolhida é a errada. Não é a causalidade. E você, Dani? B. B de bola? É, Monismo? Fui por eliminação. Por eliminação? E você foi por eliminação e eliminou a sua chance de somar pontos nessa resposta, porque não é. Ela já está com medo de voltar para casa hoje. Não vai ter janta para você hoje, tá? Porque a resposta correta é o determinismo, teoria filosófica de que todo acontecimento, inclusive o mental, é explicado pela determinação, ou seja, por relações. Tá certo aqui? A alternativa D de dado, determinismo. Dessa forma, o placar permanece inalterado com 300 pontos para a Dani e 200 pontos para a Del. E agora quem escolhe a categoria é a Daniele. Daniele escolhe a categoria, isso mesmo. Esporte 80. Esporte 80 pontos. Vamos lá. Para que servem os rolamentos de esfera que existem em uma bicicleta? A, para reduzir o atrito. B, para auxiliar os freios. C, para aumentar a velocidade ou D, para diminuir a velocidade?
Repete pra mim, por favor, que eu já pergunta? não sei mais o que eu tô pensando. Olha só, para que servem os rolamentos de esfera em uma bicicleta? A. Reduzir atrito. B. Auxiliar os freios. C. Aumentar a velocidade. Ou D. Diminuir a velocidade. Não sei, B. B. Auxiliar os freios. A resposta não está correta. Não é essa, não, Dani. E você, Del? Quais são as outras? Reduzir atrito. A. Aumentar a velocidade. C. Diminuir a velocidade. D. Reduzir atrito? Eu não sei andar de bicicleta. Não sabe andar de bicicleta? Não, é uma vergonha, mas eu não Puxa, sei. nem com aquelas rodinhas? Nem com rodinha, eu nunca tive equilíbrio. Puxa vida, olha só. Mas qual que é a sua alternativa? A. Reduzir atrito. Reduzir atrito? Você pode não saber andar de bicicleta, mas chutar a respeito do tema você sabe. Porque se chutou, acertou. Se respondeu, acertou também. Alternativa A, correta. Você vai a 280 pontos, dizendo que as bicicletas usam rolamentos de esfera para reduzir o atrito. É possível encontrar esses rolamentos nos cubos dianteiros e traseiros, na caixa de movimento central, no tubo de forquilha, nos pedais e na roda livre, ou seja, na bicicleta inteira tem esfera, pelo que eu estou vendo aqui, né? Nesse momento, 280 pontos para a Andressa, 300 para a Dani. Quem escolhe a categoria é a Andressa. Entretenimento 80. Vamos nos entreter um pouquinho com 80 pontos aqui para a seguinte pergunta. Qual ex-jogador de basquetebol da NBA ajuda o Pernalonga contra os alienígenas no filme Space Jam? Alternativa A, Larry Bird. B, Magic Johnson. C, Scott Pippen. Ou D, Michael Jordan. D, Michael Jordan. D, Michael Jordan. Será que tá certa a resposta? Você que está em casa assistindo o E-Game agora, lembra daquele desenho? Era uma mistura do atleta da vida real e da animação do Pernalonga. Que é a velhinha, né? É a resposta certa para a Del. Ela vai a 360 pontos. Space Jam é um filme nos Estados Unidos. Os gêneros aventura, comédia, esporte, ficção, foi feito no ano de 1996. Dessa forma, o placar, mais uma vez, foi reviravoltado. Do 360 pontos para a Del, chamada também de Andressa pelos familiares e amigos, e Dani com 300 pontos aqui no nosso E-Game, que está muito parelho na edição de hoje. E quem escolhe agora a categoria é a Dani. Espiritismo 120. Você quer se redimir com sua mãe, né? Eu preciso. Precisa se redimir Senão com a eu mamãe. fico em casa. A pergunta é a seguinte: partiu de quem a proibição de se evocar os mortos? Alternativa A, Elias. B, José. C, Moisés. Ou D, Pedro? 5 segundos. Pedro. Pedro? Não, Pedro não. Opa. Posso? Pode? Você, foi antes de eu marcar aqui, vamos lá. Repete pra mim. Então. Alternativa A, Elias. B, José. C, Moisés. Ou D, Pedro? Eu não sei, Elias. Elias, alternativa A. Olha, eu tô achando que você não vai nem jantar, nem almoçar, né? Porque não é a resposta certa. Não foi Elias que proibiu a evocação dos mortos. A Del vai tentar? Vou chutar Pedro por ela, né? Pedro! Acho que vocês dois vão ter que fazer uma comida juntas, viu? Porque você também foi no personagem equivocado. Não foi Elias, nem Pedro. A resposta correta é Moisés. Foi ele quem proibiu a evocação dos mortos sob pena de morte, como se vê em Levítico e Deuteronômio. Tá certo? Inclusive aqui as duas opções que vocês escolheram nesse final do terceiro bloco, que antecede a pergunta E no quarto bloco, que vai ser, sem dúvida alguma, emocionante porque o placar está muito próximo. O nome do meu avô materno, Elias, o nome do meu irmão e também do meu avô paterno, Pedro. Vocês erraram a pergunta, mas acertaram os meus familiares. Muito bem. Parabéns. Última pergunta do bloco, quem escolhe categoria agora é a Andressa. Entretenimento 120. Entretenimento 120 para a seguinte pergunta. O cuchá é um prato típico de qual estado? A, Belém. B, Sergipe. Sergipe que fica a cidade de Belém, no Pará. A, B, Sergipe. C, Maranhão. Ou D, Alagoas. C, Maranhão? C, Maranhão. Você já comeu cuchá? Não. E você acertou. E ela acertou. Somando mais 120 pontos, indo 480, permanecendo o Daniele com 300, e assim termina o terceiro bloco do E-Game. O nosso querido E-Game, o primeiro game espiritualista da televisão brasileira. A gente volta já com o quarto e último bloco dessa edição, que será emocionante. Você fica conosco. Até daqui a pouquinho. Tchau.